Bom, vamos aqui agora para responder as perguntas que foram colocadas no chat. A Kainara Fernandes, não é, fala sobre um dos grandes problemas da sociedade, é não saber usar os conceitos corretos e seus discursos, na verdade, o que significam. Eu diria, Kainara, que é uma das nossas principais funções, né, como professores, não é, estudantes, é conseguir elaborar melhor isso, não é, para a sociedade. Eu acho que é uma das grandes contribuições que nós temos, colocar os is, né? A gente falava das disputas políticas em torno do conceito de democracia como um conceito muito elástico e serve para praticamente qualquer coisa, né? Todo mundo pode se reivindicar democrático. Esse é um dos nossos objetivos desse curso também, de tudo que a gente escreve, publica também, né? De pensar a nossa responsabilidade. O Henrique falou uma coisa que é muito bacana, né? Ainda agora, né? Que a gente vive a experiência da pandemia, mas parece que o tempo inteiro a gente está nessa experiência. A gente está narrar essa experiência. Não basta viver, né? Porque a gente tem uma narrativa paralela aí que distorce, que nega tudo. Né? Então, Kainara, é uma das nossas funções mesmo, tá? Enfim, se vocês forem colocando os comentários, se vocês puderem colocar de onde vocês estão falando, que eu acho que pode ser legal, né? Tô falando aqui é a Kainara, sei lá, né, de uma determinada cidade. O Cláudio comentou aqui, né, a maioria das urnas, a oposição e as diferenças, né? Tá aparecendo muito esse tipo de comentário, tá, gente, que eu vi aqui nos comentários, de que a institucionalidade democrática gerando o potencial antidemocrático, né? O resultado das urnas negando a oposição e as diferenças, né? E aí eu entendo isso como resultado daquele arranjo de 88 e pós-88 que possibilitou, né, a coexistência de valores antidemocráticos no interior de um regime democrático, e que é democrático, né, formalmente falando. Mas, por exemplo, a própria trajetória do Jair Bolsonaro como político é a trajetória dessa fenda antidemocrática. Né? Eu chamo de fenda, né? Escrevi um texto que tratava disso, né? É uma fenda que vai se alargando junto com a crise. Um estado do baixo clero, no início do século XXI, que vai crescendo, né? Se torna mito, né? A ascensão do mito por conta das circunstâncias específicas da crise. Né? Mas é algo que a própria Constituição de 88, os próprios valores propostos, né, enquanto democracia liberal representativa no Brasil, permitiu, possibilitou. Né, Bolsonaro fala aos apoiadores dele, concordo plenamente, querida Ana, saudade suas, Ana Lúcia Ferreira de Matos. É isso, né? Bolsonaro fala aos apoiadores, o que não deixa de ser antirrepublicano, sobretudo. Porque o presidente da República, ele vira, teoricamente, o presidente de todos os brasileiros quando ele assume. E às vezes o Bolsonaro reivindica esse discurso mesmo. Né? Governando por todos estamos no meio, né? Essa metáfora do navio, mas que, no fundo, ele orienta todo o discurso a alimentar o fascismo. Ele orienta todo o seu discurso a alimentar o fascismo que existe em pessoas, né? O racismo, né? O sentimento de perda desse mundo, desses valores, né? Do que ele entende que sejam os valores da maioria, que, na verdade, é a maioria branca, né? Europeia, né? Então é isso, né? Ele governa falando para os apoiadores dele, o que revela todo o sentimento anti-republicano, antidemocrático, né? Fala para o Cercadinho, o Leonardo Cardoso Leal, quem determinar que a democracia é acabada mostra que era a exclusão da justiça social. As duas coisas combinam, né? No caso da Constituição de 88, ela traz Leonardo,
Cardoso. O caso da Constituição de 88, ela traz esse paradoxo, né? Porque igualdade civil, igualdade de todos perante mas com o funcionamento da propriedade privada, do lucro, daquilo que produz a desigualdade, né? Que é uma desigualdade que não é gerada só no âmbito econômico, né? No caso do Brasil, ela se espalha como desigualdade racial, desigualdade de gênero, né? Ela é completamente estratificada, né? Então a concertação democrática de 88 é toda marcada por essa ambiguidade, né? Então é como se uma coisa impedisse a outra, né? Como se, ainda mais com o funcionamento do Brasil, que é um liberalismo de castas, né? Que é um liberalismo de comédia ideológica, né? Para lembrar dos termos do Roberto Schwartz, né? É muito difícil, né? Imaginar, porque são elites, né? Que não conhecem, né? Voltando ao ponto da Kairani, né? Que não conhecem o funcionamento do próprio liberalismo, né? Entendem liberalismo só como um direito à propriedade, à manutenção das diferenças, dos privilégios, né? O liberalismo binário, né? É o liberalismo da elite do atraso, né? Da demarcação da diferença pela cor, né? Não incorpora nem os princípios liberais enfim, de livre iniciativa ou de ética do trabalho, do valor, da riqueza do trabalho. Então, o Cláudio também dizendo aqui, Cláudio Alcioli, a maioria da oposição às diferenças, já li. Gabriel Martins, o governo é exemplo para tudo que é antidemocrático, certamente. Antidemocrático nesse sentido amplo do termo, né? Quer dizer, não é só no funcionamento das regras ali daquele jogo, mas é antidemocrático porque é racista, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem hoje, né? Não existe prospecção democrática, né? O democrático não incorpore lutas, né? O Henrique falou algo que a gente já tinha falado na aula passada também, né? De que essa percepção de que as identidades, né? Não, existe uma identidade europeia branca também que se considerava centro, né? E colocava todos numa margem. Enfim, envolve a vida privada e a vida pública. O Rodrigo Teles lembrou do presidencialismo de coalizão, do Sérgio Abrantes. Ele faz uma leitura da Assembleia Constituinte, seus meandros. A noção de presidencialismo de coalizão, o Rodrigo Teles é bem marcante daquele exemplo que eu estava dando, né? Funcionamento das regras do jogo, né? A gente não pode achar que presidencialismo de coalizão e PMDBismo, nos termos do Marcos Nobre, são quebra da regra, né? Não, é o jogo funcionando, mas funcionando numa direção contrária àquilo que são os democráticos mais nobres, né? Sobretudo que envolvam uma alta de poder, né? Que envolvam uma participação mais efetiva da população no interior da sociedade, né? Política, né? Porque o grande problema da noção de presidencialismo de coalizão e também de PMDBismo, né, que dialogam bastante, né, a ideia de que a representação ela se torna muito isolada do representado, né, a ideia de que a representação ela se torna autônoma. O Marcos Nobre fala numa força, né, uma blindagem do sistema representativo. Né. Então, esse aqui é o problema. E é isso que acabou explodindo desde 2013. A explosão de 2013, a explosão da crise da democracia representativa, né? A partir dessa blindagem. Seria essa combinação proposta em 88 a mesma que se prega com os somos 70% de hoje? Leonardo Cardoso Leal. Eu penso que o movimento de 1%, né, que na verdade é um manifesto, ele ainda não se... não se desenvolveu tanto, né? Mas é um pouco isso, é uma coalizão pluripartidária ideológica, né? E justamente por isso traz muitos problemas, né? Por ser pluripartidária e plurideológica. Na verdade, ela é uma
existe, na verdade, um sentimento de urgência e de necessidade de reação de algo um pouco mais concreto contra aquilo que tem marcado, né, a experiência do Bolsonaro no governo na pandemia, né? E aí significa lidar com as diferenças de maneira radical, né? Porque são e aí é o problema, né? Porque ele dá projetos econômicos, né? Mas que, pelo menos na minha avaliação, é algo possível, né, de acontecer com um objetivo bem específico. É difícil de imaginar que o Some 70% vai pensar um projeto de país comum, único, né? Isso não vai ser gerado pelo 9%, né, Some 70%. Né? O que vai ser gerado é uma reação, né? É uma articulação no Congresso que possa trazer parlamento, diferentes matrizes ideológicas, né? É algo que com data para terminar, né? Não envolve projeto de futuro, realmente. Nem para nenhum dos lados, né? Quer dizer, a Joyce Halseman não consegue pensar um projeto de futuro com Freixo. E nem tem que ser assim, né? Se a gente está falando da diferença, não é para ser assim, né? Na minha perspectiva política, todo mundo precisa concordar com isso, né? Mas eu tenho o direito de ter a minha perspectiva política democraticamente orientado. Eu queria que o Marcelo Freixo o vencedor em relação a Joyce Halseman como projeto de futuro, né? É o meu juízo político que está sendo colocado aqui, né? Que é um direito que eu tenho, né? Mas eu não acho que seja inadmissível a diferença entre eles dois, um objetivo claro, né, de pelo menos pressionar o governo na direção de que, né, enfim, pressioná-lo numa direção contrária ao aumento das práticas de expectativa de golpe e antifascistas, né? Eu acho que é um pouco de um senso de urgência que está sendo colocado ali, tá, Leonardo? É assim que eu vejo. Mas eu concordo 70% com o movimento de 70%, tá? Já vi várias vezes na internet. Eliezer, lembrar que o Centrão, em fevereiro de 88, mudou a geração para travar a agenda social e passar a agenda conservadora. É isso mesmo. É isso, né? Principalmente no debate sobre a Constituinte exclusiva, né? Quem formou a Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração da Constituição de 88 foram os deputados eleitos em 85, uma eleição que não foi plenamente democrática, né? Então era isso que se reivindicava, né? De construir uma Assembleia Constitutiva para escrever a Constituição, que acabou não acontecendo, né? A Laura Beatriz deve ter falado bem do livro do Paulo Arantes, O que Resta da Ditadura, Permanências do Passado e o Modelo, Continuismos da Ditadura, Ana Paula Cruz. Os valores democráticos citados são relacionados aos agentes políticos. Os constituintes trabalharam para a valorização da classe política? Sim, né? Sim. É que a valorização da classe política, eu tenho uma opinião bem particular hoje, né? Eu penso muito não é bem na valorização da classe política, mas eu também estou muito distante de demonização da classe política, sabe? Eu acho que a ideia de político profissional experiente que tem uma trajetória na política é fundamental para a gente hoje, né? Mas que seja orientado por valores republicanos, democráticos, né, que tenham compromisso com o país, efetivamente, etc., né? Mas que realmente né, essa superdemonização da classe política como sinônimo de corrupção atrapalha mais do que ajuda, né? Medida provisória é uma das permanências, João Batista. Concordo, quer dizer, concordo não, esses são dos cernes do argumento do Paulo Arantes, em 1964, ano que não terminou. As emendas constitucionais, as medidas provisórias, e aí ele faz uma articulação, João, a relação com nos anos 90, de um lado tinha a exaltação dos valores democráticos, né, de uma maior autonomia federativa dos governos de Estado, das prefeituras, até em alguns casos, né, de orçamento participativo, né, na década de 90, aqui ele fala que essas medidas provisórias alteram o conteúdo da Constituição numa direção de aprofundamento
da desigualdade social, do rentismo, né, do grande capital, as medidas provisórias que colocam o Estado, aquele que garante, né, as crises do capital. Né, o capital que, quando entra em crise, ele é o Estado como seu fiador. Né, é um termo que eu gosto de lembrar, o fiador da crise. Né. O clamor pelo fechamento do Congresso, aí sim, são exemplos do continuismo na época da ditadura. Para além do continuismo, Marcos Alves, é da nostalgia, é disso que o Henrique está completamente no texto, né? É a nostalgia do AI-5. E é muito contra, né? Porque eles estão se manifestando, estão indo na rua para defender a não manifestação, né? Porque o AI-5... Isso. E aí, no último sábado, né, com os fogos lá para cima do Supremo, né, ficou muito claro, né, essa contradição, digamos assim, né, deles defenderem o AI-5, porque existe uma percepção na ditadura, Cláudio, eu vou até falar disso com mais calma em algum momento, que é a seguinte, né, a ditadura parece ter uma certa memória, uma compreensão que só atinge a quem está na luta, né, ou quem está tensionando com a ditadura, mas na verdade não, né, a ditadura ela monta um arcabouço institucionais, a polícia política, a historiografia que trata da ditadura tem mostrado muito bem isso, né? A ditadura ela penetra ela tem capilaridade na vida social a ponto de poder atingir qualquer um, não é só quem está na rua não, né? Quem está na rua protestando, né? Então, as pessoas estavam protestando para que não houvesse mais protesto, estava sentindo na pele o da violência por parte do Estado, a radicalização da violência por parte do Estado. Eu acho que é muito peculiar, né? Mas é isso, do continuismo da nostalgia, é um ótimo exemplo. O fechamento do Supremo Tribunal Federal é um ótimo exemplo também, né? Ainda que a gente tenha que debater o papel do Supremo, o papel do Judiciário, né? Eu acho que a gente também não pode deixar de pensar também para quem serve a justiça, né? Porque a tentativa é sempre de criar um clima de acusação, né? Então, eu ataco o Supremo porque eu considero corruptos, não deixam de governar, etc, etc, etc. Né? Mas o Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante, fundamental da República, mas que tem muita coisa para aprimorar mesmo, se a gente pensar bem. Né? Militarização da polícia, ótima hora, vocês estão presente, muito presente mesmo, com certeza. Né? Os pontos vêm piorando, fico preocupado com o crescimento das... O professor tem uma compartilhafia, claro, depois a gente conversa com calma, porque eu fico com medo de botar uma lista muito grande e tal, o pessoal se perder. Acho que a aula rola melhor com essa narrativa direta, mas certamente que a indicação bibliográfica é sempre importante, né, para vocês continuarem estudando. Nas palavras de Bloch, compreender esse passado de memória, nostalgia do autoritarismo. Pergunta: essa nostalgia é usada como forma de manipular a população, mascarando a falta de democracia vivendo? Leonardo Cardoso Leal. Enfim, elege um presidente através da democracia e quando ele se encontra no poder, os mesmos pedem AI-5, entre outras questões antidemocráticas. Porque no fundo, o grande sonho desse autoritário é que o grande sonho do autoritário é que atinja só os inimigos dele, né? Mas é um erro. É um sonho equivocado. Vai ser feito para atingir qualquer um. Eles acham que vai indo só para a esquerda, digamos assim, né? Mas não existe isso. Não existe esse tipo de raciocínio, né? Alguém abriu o microfone aí. Aqui. Muita coisa boa, tá? Eu tô gostando bastante dessa interação aqui por meio do debate. Leonardo de Carvalho, este medo e esta narrativa nostálgica flertam com o fascismo, certamente. Diria Eco e diria Leonardo Augusto Carvalho. Com certeza. O fascismo, fascismo dos anos 30 também, né? Mas o neofascismo são muito marcados, né? Pela instauração do clima de medo.
Porque é o medo que gera da ordem, né? Isso é muito presente no discurso de 64. Criar o clima de caos, instituição do caos, né? De que só uma medida extrema autoritária seria capaz de restaurar a ordem social, né? Então o medo que é gerado por eles mesmos, né? A falsa ideia de segurança diante de um sistema de um autoritarismo. Aqui o Marcos Alves falando do caso dos evangélicos, né? Do discurso em torno da Deus, pátria e liberdade, certamente. Evidente que não é de todos os evangélicos que a gente está falando, né? Falando, possivelmente de algumas lideranças evangélicas, né? Mas que utilizam não só a retórica da teoria da prosperidade, como também do despertar fascista também, né? Mas aí a gente teria que ir com mais calma debater isso, mas é uma grande questão. A Débora Falabella, né? A Débora Vilela dizendo que o chão da escola virou chão. Essa é uma questão que tem me feito pensar muito, né, no interior da pandemia, que é o quanto que o trabalho do trabalho doméstico, né, o trabalho não doméstico, ele invade o ambiente da casa e aí ele coloca o limite do homeschooling, né? Nunca parece que os pais sentiram tanta falta dos professores, né? Mesmo que eles chamassem os professores de doutrinadores, né? Eu estou partindo agora para o final, gente. A Luísa Cardoso. Sim, esse fascismo evangélico é bem prega-se uma coisa e pratica-se o real. Luísa, obrigado pela contribuição. Tem um texto. Eu estou com. Aliás, eu tenho que divulgar mais isso, né? A gente tem uma página chamada Sem Rodapé, Luísa, e demais. E o Sem Rodapé textos, né, de intervenção, pequenos. E teve um texto muito bacana de um professor da Federal de Feira de Santana, da Bahia, o Brian, que ele debateu exatamente isso, assim como o Alexandre Moraes também, nosso colega da U, em que ele falou exatamente disso, a diferença entre aqueles que pregam valor da vida de Jesus Cristo, né, e praticam outros, né, possuem outras práticas. Né. Bacana, está saindo muita coisa boa daqui, como está afetando a educação, nostalgia. Tá? Espero que vocês tenham gostado do texto do Henrique. Para além da gente debater a nossa. Mas tem muita coisa boa aqui, eu vou tentar responder depois, tá, gente? A gente está batendo 8h30. Também não invadir tanto, né? À noite. Vou tentar salvar e comentar até em outro post mais tarde. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, a paciência, né? Com todas as questões tecnológicas, com a internet. Queria convidar vocês para a próxima aula, na próxima quarta-feira. O texto já está disponível no link, na nossa página lá no Facebook. Né? Daniel Pinha, professor Daniel Pinha, está lá, o texto. Esse da aula de hoje vai ser disponibilizado no Facebook e no YouTube, tá? Para quem não pôde assistir nesse momento, e quem quiser fazer comentários ao vídeo depois, eu vou respondendo aos poucos, absolutamente todos os comentários, porque, como eu disse, a ideia é fazer uma proposta experimental mesmo, né, de utilizar aquilo que a internet nos oferece de melhor, né, já que a gente sente tanta falta da aproximação, do corpo, da aula, isso é insubstituível, né, mas que a gente possa fazer a limonada desse limão todo, né? Talvez esse seja o lema desse curso, tá, gente? Então, agradeço muito a vocês até aqui, tá? Vocês a semana que vem chegarem também. Grande abraço, cuidem-se. Boa noite, tá bom? Um abração.